Brasis profundos. Quando foi que a tragédia de alguém virou seu descanso de fim de semana? Uau. Eu fiquei com medo. Gente, o que é isso? Oi, gente, eu sou o Ted. E apesar de ser contra qualquer ato de violência, eu já senti muita empatia por terroristas políticos. Gente, a gente é muito criminoso. Sim, sim. Oi, gente, meu nome é Suzane Lopes e meu maior crime é mandar áudios no Zap. Pois é. Eu sou Liza Machado e eu sou uma das grandes vítimas de Suzane, porque eu sou uma pessoa que detesta áudios. Gente, olha essa voz. Eu não vou deixar de não mandar um áudio com essa voz perfeita que manhã fez, Deus também. Não vamos falar Mas, sobre enfim, isso aqui, a gente ia brigar, o podcast ia acabar agora. Esse episódio está do jeitinho que o judiciário gosta. Tornozeleira eletrônica, blusa branca, calça caqui bem passada, né? O episódio de hoje é algo que eu amo e diz muito de mim, né? É uma coisa assim que a gente tá vendo sempre aí, por aí, daquele jeito. Que é crime, espetacularização. Somos todos desse lugar, gostamos disso. Que corpos habitam o crime, né? Então o episódio de hoje é Te Vejo em Tremembé. O editor precisa usar isso, viu? Esse tema maravilhoso, né, foi pensado por Suzane, né, nossa queridíssima, e porque ela consome true crime numa quantidade que eu acho preocupante, né, inclusive. Não pode se diagnosticar coleguinha. Eu não tenho CRM, eu não posso diagnosticar ninguém. Mas é assim, é um pouco muito... É bastante, é bastante. Não, assim, Suzane fala umas coisas, eu vou falar, pode? Pode. Quando a gente, sei lá, tá assistindo um filme ou acontece qualquer coisa, ela vai falar, não, mas o correto não é fazer assim. O correto seria esquartejar e dar pros porcos. E aí você fica, você que me ensinou isso. E aí você fica meio que assim. Gente, eu sou sobrevivente, eu preciso pensar lógicas. A gente vai entrar nisso. Mas assim, nunca use que boa. Só vou deixar isso. Mas é isso, né? O medo de ser vítima leva a gente a ficar pensando como é que o algoz age, como é que eu posso me safar dele, né? Como é que a gente pode não chegar naquela situação. E de certa forma, né? É como se a gente estivesse se preparando, né? Sim, Quantas pessoas sim. malucas existem no mundo? Quando que a gente sabe quando a gente vai se deparar com uma delas, né? E isso é bem comum entre mulheres, né? Por Com que as certeza. mulheres se interessam tanto por true crime, né? Eu vi aqui que tem pesquisas publicadas na revista da Social, Psychological and Personality Science. Indica uma coisa muito triste, né? Que as mulheres demonstram maior interesse por narrativas de crimes porque elas querem se preparar. E é bem isso que acontece, Uhum. né? Eu tava comentando com meu cônjuge essa semana, falando isso, que eu vi um crime e eu não passei exatamente pela mesma coisa, mas eu passei por uma situação similar. E é meio que aquela situação de você ver um carro batido na estrada, sabe? É algo que é aterrorizante, mas você também não consegue não olhar, porque você sente aquela identificação. E é absurdo, porque tipo, eu já passei por essa situação, não quero passar de novo, é algo traumático. E eu fico pensando o quanto as mulheres ficam revivendo a vida de uma mulher. É true crime. E é quase essa tentativa de produzir um pouquinho de previsibilidade no meio de tanto caos, né? A gente sabe que essas coisas acontecem, então é como se estivesse querendo preparar o nosso cérebro para lidar com isso de uma forma menos traumática. E eu confesso que eu consumo muito pouco desse tipo de conteúdo, porque é uma coisa que me abala, eu sou muito empata, então as coisas... Eu não consigo só ver e achar aquilo entretenimento, né? Uhum. Mas o que chega pra mim é sempre esse choque, tipo... Como é que eu saio dessa situação de pensar que isso pode ter acontecido, né? E a True Crime é uma coisa que tá, assim, super em alta no Netflix. Eu assisti vários nessas férias também. E faz a gente refletir.
o que levou a pessoa a chegar naquele ponto para se tornar aquele tipo de algoz. Sim. E a gente está no momento de refletir sobre isso, ao invés de só demonizar o criminoso, entender o que na sociedade produziu esse criminoso. O que é que a gente está gerando, né? Entre o algoz e quem são esses corpos, o que eles estão protagonizando, o que significa também esses espaços, né? E acho que é isso que é interessante, porque ao invés da gente só banalizar, né, o mal, a gente pode, na verdade, entrar para esse outro lugar de por que a gente pensa tanto em separar o mal do que é bom, né? Por que a gente não entende essas coisas como interligadas? Né? Não existe um acaso, né? Um absurdo que é um acaso. Aquilo é um produto social também, né? E que, assim, como um bom especialista no conteúdo, muitas vezes já traz alguns sinais. Isso é muito interessante, só que às vezes a gente negligencia, né? Então, nesses casos mais famosos, tem algum sinal, tem alguma disfuncionalidade, né? Uhum. Eu não vou entrar aqui nos aspectos psicológicos, obviamente, mas como às vezes a falta do cuidado do olhar o outro, né? E aí eu faço um recorte muito grande para as nossas crianças, né? Então, se eu sou uma vizinha, tô vendo uma criança com alguém estranho, às vezes eu não me meto. Não é problema meu. No outro recorte como mulher, né? Então tem uma coisa que Liza falou, que aí eu vou trazer muito de mim. Eu sempre gostei muito desses temas, antes de ser modinha, né? Eu sempre fui muito desse local, porque eu sempre precisei pensar assim, e se for comigo? Como é que eu vou agir? Como é que eu decodifico os sinais de uma violência antes? Uhum. Então, assim, eu sou a menina que pego o ônibus, eu sento no corredor, porque eu consigo fugir. Quando vou pegar um carro de aplicativo, eu olho tudo. Eu sempre sento atrás do motorista. Eu já fico pensando com. Então, assim, rotas de fuga, esse né? pensamento, sempre um antes e de estratégia, me fez gostar exatamente desse local, porque eu fico, eu não faria isso. Acho que. Então, assim, eu sou tão um nível que aí eu vou trazer uma paranoia desse medo. Eu nunca saio de casa no mesmo horário. Porque eu sempre acho que pode ter alguém observando. E aí a gente fala, quem é você? Pra que isso? Mas tá tão em mim que eu falo, não, isso não. Cabelos, quando eu tenho cabelo grande, solto, muito fácil de puxar. Então, quando eu tô chegando em casa e a rua tá deserta, meu corpo performa. Eu ando parecendo uma saciseira doida. Então, assim, eu pego essas decodificações e coloco pra mim, pra me proteger. E que a gente sabe que não necessariamente isso vai funcionar, né? É mais uma sensação pra apaziguar o meu emocional. E é muito triste, porque isso me exaure, porque eu quero sair e não ficar pensando se alguém vai fazer alguma coisa comigo. Então, veio desse lugar muito antes. Então, eu fiquei. Meu corpo é frágil. Eu sempre tive muito esse pensamento. E o frágil aqui é nesse sentido. Como é que eu posso? Tanto é que minha vontade é fazer luta. Porque se o cara vir. Então é sempre um cara engraçado. Eu sempre personifico pra um cara. Claro. E, gente, isso é terrível, né? É medonho, né? Você viver em completo estado paranoico do medo, do desespero. E nesse país, né, repleto de cidadãos de bem, a gente sempre sabe quais são os corpos que vão ser previamente condenados, né? E antes desse julgamento formal já existe um tribunal social funcionando a pleno vapor. E a gente sabe que essas estruturas, elas atravessam camadas que, né, na verdade essas camadas são um grande desafio, porque a gente nunca parte do zero. Né? Já existe sempre ideias prontas do que é justiça, o que é punição, quem que merece defesa, quem que merece castigo. Nesse imaginário, a gente tem que sempre pensar que não existe inocência. Né? O cenário já está posto, a estrutura já está posta, a polícia existe por um fator histórico de proteger os interesses da branquitude. Sim. Né? E como que a gente entende que o que a gente chama de crime, na verdade, sempre foi uma forma de proteger esses interesses. Né? E só foi piorando à medida em que essas injustiças foram ficando cada vez mais insuportáveis para quem não está contemplado nesse espaço da branquitude. Né? E aí a gente sabe que corpo é esse, né, que vai estar ali sofrendo, porque é um corpo que ele nunca é a vítima, é sempre o algoz, né? Então, é meio triste, assim. E aí, rapidinho, eu fiquei pensando, né, você tava falando, e me veio uma coisa, que se eu engendrei meu corpo com medo de ser vítima, tem um outro engendramento que eu naturalizei pra mim, que aí também fala um pouco disso, que é, quando eu entro em determinadas lojas, eu não me sinto segura de segurar muitas coisas.
antes de entrar, naturalmente eu já quero mostrar onde está minha bolsa. Uhum. É natural isso, eu fico... Por que eu tô fazendo isso, entendeu? Eu entro, eu não tenho a coisa de não entrar. Eu entro, eu pego a bolsa e coloco. E não quero estar com tantas bolsas. Sabe quando você entra com muita coisa? Gente, isso é crime, isso é perverso. Porque, ou seja, o meu corpo, ele é vítima, Uhum. mas meu corpo, ele pode ser algoz pra aquele ambiente. Eu acho que o Foucault, ele realmente é uma pessoa que destrinchou isso muito bem, né? Quando a gente pensa na sociedade moderna, que transformou a punição em um mecanismo de disciplina sobre os corpos, não é só sobre punir o crime, o sistema ele tá ali para vigiar, classificar e colocar essa estrutura de uma forma muito rígida, né? Para que certos sujeitos sejam sempre vistos como perigosos. Então a gente precisa sempre se atentar a eles, porque eles são sempre os focos que a gente tem que ter, né, do que vai desviar da norma, do que vai desviar do padrão de comportamento que é tido como ok. E não é só sobre o ato cometido, mas é sobre o corpo que comete, né? E acho que é muito importante isso, porque a gente não está mais falando de indivíduos, a gente está falando desses grupos que estão perpetuamente nesse lugar de julgamento, né? E como lá né, as questões de gênero vão passar muito por isso, as questões raciais, sociais. E aí tem uma coisa que isso tá tão forte na gente que às vezes você faz coisas que você não percebe, como tá num lugar e meio que esse movimento. E aí você olha, por que eu tô fazendo? Aí você vai ver aquele corpo que você fez isso. O seu corpo já foi treinado, né? Entendeu? Pra se proteger. Eu vou ter que dar minha dica agora, eu sei. Que é um livro que eu li ano passado. Eu acho que talvez eu já tenha até falado sobre ele. Mas é que ele fala exatamente sobre isso. É de uma escritora francesa, Elsa Dorlan, se eu não me engano o nome dela, que se chama Autodefesa. E fala disso, de como, principalmente, né, as maiorias minorizadas, mulheres, negros, indígenas, imigrantes, se comportam naturalmente, né? Na verdade, foram treinados para se defender. E, na verdade, você se defender de certas coisas é você se machucar. Muito. É você se silenciar, é você não acessar certos lugares. E o livro é maravilhoso, assim, a leitura é bem fluida também, todo mundo pode ler rapidinho. E facilmente encontra na internet também. E fala disso. Ela conseguiu colocar no livro, de uma forma bem coesa, esse sentimento de eu sou vítima, mas eu também sou algoz. É uma coisa neurótica, na verdade, né? Porque você faz isso. É claro que você faz isso graças a essa sociedade maravilhosa que a gente vive, que impinge isso na gente, né? Que nos força a ser desse jeito e que materializa e reforça certos estereótipos e imagens. Um ponto importante que eu acho que a gente tem que falar é a questão do poder da mídia em reforçar certos estereótipos, porque ela tá nos educando do que a gente deve achar, deve ter medo ou não. O que deve achar que é o bonzinho, a dicotomia do bonzinho, do herói. E quem é esse bonzinho, né? Quem que você pode se pegar pra proteção? E um ponto, inclusive, que eu acho que todo mundo faz isso hoje em dia, que é patologizar todo mundo, achar que é doente, que é um problema. Pode até ser, mas eu acho que a gente tem que encarar que existe o mal, sabe? Porque existe as pessoas querem meio que deixar tudo meio morno, sabe? Tipo, não, saiu da regra, saiu dali, é uma doença. E a gente primeiro tem que aceitar que existe o mal e o bem dentro de todo mundo. E como isso é ativado, como isso é colocado. Exatamente. Mas assim, eu fico pensando mais nessa coisa de esse bem e mal faz parte dessa polarização que a mídia precisa para criar o enredo e a forma de engajamento, né? Uma série que me deixou chocado em relação a isso, que fala de uma forma profunda sobre o papel da mídia na reprodução desses casos horrendos, né, de serial killers, é a série Monstros no Netflix. Né? Aquela primeira que é do Jeffrey Dahmer. Aquilo é um absurdo, aquilo é violento. Mas assim, ele causa uma reflexão que eu acho que poucas pessoas pegaram, que é, óbvio, aquela pessoa estava numa situação de extremo abuso com a mãe, foi daí que surgiu um monstro que
fez tudo que fez, mas a mídia piorou muito as coisas, né? A mídia colocou aquela pessoa num lugar que passou a ser fetichizado por muitas pessoas na sociedade e deu vazão para aquele efeito. Mas eu acho que esse é o ponto, que talvez seja essa questão do morno. Porque a pessoa bota no estado morno. E o estado morno Justamente por conta do estereótipo não dele. vê o peso, não vê Exato, a isso, como isso é complexidade. violento e como é complexo. E aí começa a fazer a dancinha da música no TikTok. Aí começa a pegar e virar um meme. E aí, não, sabe? Não é esse entretenimento do, sabe? Vamos só rir. E aí, lá eu tava falando uma coisa desse livro que eu super quero ler. E que você falou que isso vai traumatizando. E parece besta, acho que todo mundo, né, já viu isso. Sai de casa com identidade. Eu saio de casa com identidade. E eu tenho 2 sobrinhos, né? Caio e Mel. Caio é muito mais parecido comigo. Mel não. Mel é uma menina branca. E toda vez que eu saio com Mel, eu me sinto desconfortável em alguns lugares. Porque eu não sou parecida com ela. E eu sempre tô com a minha identidade a dela. Pra tentar mostrar uma filiação. E aí eu tava pensando muito nisso. Mas por que eu tô fazendo isso? Eu sou tia. Eu não tô numa situação... E aí isso vai me traumatizando, e aí eu vou traumatizando ela. Porque eu começo a passar códigos pra ela se comportar em relação a mim. Então, por exemplo, eu já falei pra ela, a birra é natural de uma criança, mas quando ela faz, talvez as pessoas me lidam como se eu tentasse seja uma pessoa estranha pra ela. E até eu explicar que é uma birra de uma pré-adolescente, de uma criança, será que vão me escutar? Né? Porque eu não decodifico as mesmas imagens dela. Isso, aí eu falei, não, ela não precisa passar por isso, nem eu. Mas aí eu não tô sozinha no mundo. Tem um mundo ao meu redor, Sim. onde as pessoas estão com esses códigos, bem ou mal, morno ou não, e que determinadas situações podem escolher que eu sou o mal ali. Sim. E até eu explicar que não, eu posso morrer. Sinceramente, é isso que a gente vê nas coisas. E a mídia, ela vem fazendo muito isso. A gente acaba naturalmente escolhendo o vilão, quem a gente tem que ter. Quem é uma coisa que eu acho muito interessante, é chamadas midiáticas. Jovem, quando é um menino branco, né? Jovem, não sei. Quando é um menino negro, como é que essa chamada é? Então, o próprio textual dos textos já quer lhe induzir a como você vai olhar, se com candura, se você vai olhar com esse lado psicológico de vamos entender, ou se não, é ruim mesmo. Isso é perverso porque começou a se banalizar. Então, quando saiu essa série, eu fiquei vendo, porque tinha uma música, né? Galera botando essa música em vídeo emocional. Eu acho que são muitas camadas de problema, né? Acho que primeiro passa pela forma como a gente assiste essas séries. Se a gente assiste de uma forma totalmente passiva, né? Aceitando tudo que tá vindo dali sem uma crítica, a Bell Hooks que já falava, né? Se a narrativa tá ali só pra reproduzir o que já aconteceu, aquilo não só é inútil, mas aquilo é perverso. Sim. Porque aquilo vai criar um mecanismo de encantamento no público, né? Como é que a gente sai desse lugar de um espectador que tá ali só assistindo para ser um espectador responsável, né? Com uma postura ética em relação àquilo, promover debates em relação àquilo, e não de uma forma chata, tipo, sabe, piegas, mas cara, você viu como que se formou aquele monstro? Tipo, aquela mulher não parecia a mãe de fulano? Tipo, do jeito que ela trata, sabe? Não, e é interessante a chamada da série monstro, mas a gente vê como nasce o monstro. Como ele, como se fosse um Frankenstein que a gente estivesse botando as peças, né? Então, quando eu assisto, e aí o gostar, eu fico muito nesse lugar de, poxa, mas se ali a professora, se ali a mãe, se ali a sua, sabe? Poderia, não poderia, enfim, mas ter esse olhar. Infelizmente, o dado que Lai trouxe no início, de quem tem consumindo, as gerações mais novas gostam muito. E tem um olhar mais viral. E às vezes esquece dessas outras camadas. Não todo mundo, obviamente, né? Mas acho que é aquela questão da banalidade do mal, sabe? Exato. Uma coisa que me assusta muito é aquela série que não é true crime, mas é bizarra. É Round Six, né? Que é... Sim. Pra mim é bizarro o que acontece ali na série. É uma série horrorosa. E eu assisti tudo, tá? E tinha uniforme. Só faltou essa. Não tem uniforme, não. Mas a questão é exatamente essa. Virou a origem, bonequinho, né? virou... Batatinha, as crianças brincam. Sabe? Umas coisas assim, tipo... Gente... Perturbador. Como é que...
o mundo coringou mesmo, sabe? Num nível muito grande. Tipo, meu Deus, gente, é uma série bizarra. Acontecem mortes horrorosas ali. E virou bonequinho. E não faz sentido. Mas eu acho que você trouxe um bom exemplo. Que de uma forma menor, obviamente, sendo midiático, acho que as pessoas assistem aquilo e elas percebem que é um pouco a vida delas. Uhum. Do trabalho, de que estão se matando. Sabe? Tem uma Identificação. paridade. Porque Você- qual é o é. prêmio final? Dinheiro. Sim. É o dinheiro que vai resolver, não é o dinheiro que resolve a sua vida? Sim. O dinheiro resolveria a minha, a nossa. Bastante. Super. Mas a gente não tá se matando? Não tem alguém curtindo com isso? Uhum. Se refestelando? De alguma forma tem uma paridade com a série. Então você meio que vai se fuder, vai se lascar, entendeu? Acho que Sim. tem isso, assim, e a gente meio que. A gente é um pouco perverso quando o outro sofre, dependendo das ponderações, né? A gente tem uma. Super. Tem um sentimento desse que eu esqueci o nome. É uma palavra super complicada no alemão, que é a... Schadenfreude. Obrigado. É. Tipo, a alegria de ver outro se fuder. Tipo, Que só tem no alemão. Essa palavra. não, e é muito bom, porque eu acho que é real, sabe? Eu lembro Sim. da paixão que eu tinha em Chicago, em Kill Bill, né? Que, tipo, você via, tipo, mulheres com aquela vingança de atos grotescos de homens, e ali rolava uma identificação comigo, tipo, eu odiava o comportamento daqueles homens também, e eu adorava ver uma mulher empoderada que Eu amo. se revidava daquilo, Eu amo, né? eu amo. Ai, gente, não sei. Eu. Talvez a gente tenha que cortar, talvez. Eu amo filme que, tipo assim, alguém vai roubar um rico. Então, E leva tudo. Não, eu acho Ele que vai isso ser é um preso. episódio à parte, Eu inclusive. amo, Porque eu entendeu? amo também ver. Já é bom que eu já tenho uma outra dica. Porque é isso. A gente. Como é que é? O sonho do oprimido é ser o opressor? Então. quando a educação não é libertária. Aí, a gente precisa se libertar Ressalvas. mais. A gente precisa se libertar mais. E é isso. Tudo isso vai fazendo a gente gostar mais desses produtos midiáticos. E aí, né, tem um lance que me pegou muito, que é o conceito de necropolítica. Que corpos são esses? Como o Estado se relaciona com esses corpos? E a gente tá vivendo true crime na vida real, né? Tá Sim. tendo aí uma morte. E aí eu penso, né, que a questão do crime em si, né, ele fala muito mais sobre as hierarquias que estruturam a nossa sociedade. O crime, ele tá só mostrando como a sociedade tá colocada, Sim. entendeu? E aí você vai ter que, em alguns momentos, ter isso, se proteger, como eu faço, de todas as partes, né? Tanto ser vítima como entrar na loja e não me acusarem, como achar outras coisas. E aí eu acho que, mas tem um ponto também interessante que a série Revenge Tremembé, né? Que é o que dá o nome ao episódio, foi um sucesso, né? Traz vários episódios com personagens, né? Bem Vai ter segunda conhecidos, temporada. vai ter segunda temporada. E como as pessoas meio que esqueceram os crimes dessas pessoas, né? E achou todo mundo diva, loba. Não, alguns crimes se esqueceram e outros são glorificados, né? Como o da Elise Matsunaga. É muito complexo. E aí eu fico pensando de novo, né? Quem são esses corpos que estão ali estrelando isso, né? Na paridade de quem fez. Porque a gente gosta e tal. E aí eu vi uma série do Porta dos Fundos que eu achei uma sketchzinha, que é a galera combinando o crime que vai fazer pra entrar numa série. Eu vi. Vocês viram isso? Eu vi. Aí ela fala, mas se eu matar, isso vai virar podcast? Vira o quê? E eu falei, gente, é sobre isso, entendeu? É o cálculo da espetacularização daquela coisa, né? Pois é. E acho que não é à toa que a gente vê até nas comunidades, né, que a gente tem o crime organizado, existe esse status, né? O cara foi tão fodão que ele conseguiu fazer tais crimes e sair ileso. A minha recomendação nesse episódio vai ser um documentário que eu assisti há mais de 10 anos, que é o Manda Bala. Daqui a pouco faz uns 20 anos que eu assisti isso, na verdade, mas é um documentário que não estreou no Brasil, que faz um paralelo entre os sequestros que acontecem no Rio e São Paulo com os crimes políticos, né, de roubar através de emenda, através do, né, como é que foi a última versão do mensalão? Agora chamam de emendas secretas.
não Eu é? acho que é. As emendas, sei. enfim, os esquemas, né? E tem uma fala maravilhosa nesse documentário que é um cara que é sequestrador, né? Que faz coisas horrorosas com as pessoas que ele sequestra e fala: o que eu faço com uma faca, o político em Brasília faz com uma caneta. Mas E é uma caneta e não vai ter. E- E existe. Aí você falou uma coisa que às vezes a gente tem uma certa como é? Condescendência? Quando, tipo assim, esse crime. Esse. Opa. Misericórdia, vai. Nem o capeta te quer. Então a gente é meio. Relativista. Sabe? Muito total. E é isso. A gente faz isso sem pensar. A gente, Mas é entendeu? o Sheldon. Entendeu? Schadenfreude. A gente, tem isso. Eu acho que tem isso. Entendeu? É o gozo A minha, você vai falar a sua dica? Eu Você vou já fazer. tinha dito. A minha dica é o livro da Elza Dulan, Autodefesa, mas eu vou fazer. Façam terapia, gente, é bom. Saudável. Essa dica ela tem que passar Todos os episódios. todos os episódios. Façam terapia, é bom, né? Pra evitar certos problemas. Eu acho que o que me levou a gente pensar esse episódio é muito de que a gente não pode perder de vista a ética. Uhum. E quando a gente fala de ética, tanto na época de filosofia, de novo, é a mesma coisa com a natureza. A ética. Isso sempre me incomodou. A ética é um julgamento fora. Alguém Sim. decide. Não. A ética ela pode ser um julgamento individual, balizado pela sociedade. Uhum. Você tem princípios inegociáveis. Uhum. Entendeu? Você falaria panquequinha no Big Brother? Não. Nem sabe, né? Nem sabe. Não, eu sei sim, eu tô acompanhando. Primeiro Big Brother que eu assisto. Então, assim, eu acho que a gente não pode perder de vista essa questão ética. Né? E tem uma outra questão que eu queria pra colocar minha fala, que a gente não pontuou, que é o seguinte. Quando a gente vai fazer essas produções, a gente foca muito no algoz, né? De quem cometeu o crime. E a gente esquece da família, de quem fica. Sim. E que não tem estrelato, e que não tem visualização, nem dancinha no TikTok, nem nada. Essas pessoas são pessoas reais, com uma narrativa que atravessou a vida delas. Então, eu gosto muito quando as produções têm esse respeito, que foi muito uma crítica da primeira... Do Jeff Dahmer. Jeff Dahmer. Porque a família as famílias sofreram com isso, não teve um aviso, reviver. Então chega a ficar até meio arrepiada nesse sentido. É uma dor que não passa. E alguém vai lucrar com aquela série. Uhum. Então, assim, eu sei que algumas produções nos Estados Unidos e em outros lugares, quando tem uma série de algum caso, a pessoa se viva, ela não recebe nada, nem a família do algoz, né, que cometeu, pra exatamente não incentivar. Então, tem outros lugares que essa pessoa não pode escrever livro, fazer nada. Ela não pode ganhar, lucrar com aquilo. Em relação ao respeito à família. Ou quando tem lucro, é passado para a família. Uhum. De algum modo. Eu sei que isso não minimiza. Então, eu acho que assistir, ok. Tem as questões todas, mas tem família. Tem uma família, tem alguém que se foi. Alguém que revive aquele trauma. E que muitas vezes as produções esquecem dessa pessoa. Sim. E a gente só sabe... grava o nome, né, da pessoa que fez, enfim. E aí, nesse sentido, a minha dica é um podcast que eu gosto muito, porque eu acho que tem esse respeito, que é o Modus Operandi da Mabê e da Carol. Uhum. E que elas contam os casos, né, mais conhecidos, e trazem os dados, trazem, né, essa coisa histórica do acontecimento, mas, sobretudo, com muito respeito, sabe? E às vezes eu sinto falta nesse consumo, né, da temática disso. Então, às vezes fica uma coisa meio só a violência, aqui, sangue. Não, então, acho que se a gente for consumir, é consumir com esse olhar ético das pessoas que ficam e que vão levar isso, e uma responsabilidade. Acho que é isso. Te vejo Tremembé é olhar com a responsabilidade. E é isso, gente. Estamos chegando no fim de mais um episódio de Brasis Profundis, e depois desse mergulho denso, criminoso, crítico, cheio de camadas sobre crime, mídia e sociedade. Agora a gente precisa respirar, né? E para isso a gente vai pensar no próximo episódio com um pouco mais de leveza, mas com todas essas pitadas também sobre a Copa. Pois é, gente. Eu ia falar, a Copa é um crime? Não. Mas rolam crimes da FIFA. Não, rolam super. Então, prepara a camisa, no coração e vem com a gente, porque esse próximo episódio
A energia muda completamente. Êêê! Então é isso, pessoal. Não esquece de dar aquela moral pra gente. Marca um amigo que precisa ouvir esse papo. E deixa o seu like também. É isso. O Brasis Profundis tem a produção executiva, roteiro e falação de Laísa Machado, Suzane Lopes e Ted Weber Gola. Edição e produção musical de Caio Nazaro, Escuta Produções. E gravação audiovisual do estúdio A Garagem Pod.